Olá pessoal, meu nome é Felipe Neves, sou preceptor do segundo ano do Programa de Residência Médica em Medicina Interna e Clínica Médica. Fiz também R1, R2 e R3 aqui no HC. E eu sou a Ingrid, preceptora do Programa de Residência de Clínica Médica, também fiz R3 aqui no HC. E a ideia desse vídeo é que a gente possa mostrar para vocês um pouquinho do nosso programa, né? Mostrando os objetivos, um pouquinho dos estágios, o que a gente tem de atividades longitudinais e recorrentes também. Então, Fê, conta um pouquinho pra gente qual que é o objetivo da nossa residência, o que a gente quer formar aqui. Show! Gente, a ideia é a gente formar internista, a gente formar clínico. Sim. Então, vocês não vão chegar aqui e passar um mês em cada subespecialidade. A gente entende que essa coxa de retalhos não forma um internista que tem uma visão integral. Então, portanto, vocês vão passar durante todos os anos de residência em estágio de clínica médica e vocês vão aprendendo conforme o estágio vai desenrolando. E claro, haverá 2 meses em cada ano da residência para vocês terem essa experiência. Passar, por exemplo, um mês na oncologia, passar um mês na pneumologia e assim por diante. Beleza, e conta um pouco de alguns estágios do R1. Quais são os principais, os que são os mais bem avaliados? Legal. Destaco 3 aqui de cada ano. Do R1, basicamente, o que temos de nossa menina dos olhos é o AGD, que é um estágio ambulatorial que os pacientes são provenientes do pronto-socorro, da enfermaria de clínica médica ou do sistema de regulação CROSS. E esses pacientes têm uma breve investigação ou uma breve compensação clínica. Além disso, o cuidado clínico-cirúrgico feito pela equipe de hospitalistas também é um grande diferencial nosso. E um estágio muito bem avaliado é o pronto-socorro do INCOR, em que dispneia e dor torácica são os sintomas cardinais que a gente controla. Excelente. O AGD ele tem muitos casos complexos, geralmente é o primeiro diagnóstico do paciente, então tem muito diagnóstico e cuidado sendo feito, principalmente nesse estágio. Mas Fê, agora conta um pouquinho do R2, os principais. Legal. Do R2 eu destaco o pronto-socorro do HU, que é o nosso hospital universitário, que faz principalmente um cuidado em atenção secundária. E lá vocês desenvolverão um papel de liderança, de gestão do pronto-socorro. Então vocês se sentem muito à frente do cuidado do paciente. Destaco também o Paliativos e CESP, onde vocês mergulham no cuidado dos paliativos. É um mês de bastante sentimento, em que vocês cuidam de pacientes em fim de vida e que a evolução é gigantesca, gigantesca. A gente sempre vê o residente no momento zero do estágio e um outro residente no fim do estágio. E além disso, a enfermaria do sexto andar, onde vocês passam 2 meses, que é a nossa querida enfermaria, onde são feitos diagnósticos mega difíceis e cuidando de pacientes muito complexos, em que é um desafio a deshospitalização desses pacientes de forma segura e precoce. Perfeito. A enfermaria do sexto andar é a nossa enfermaria de clínica médica, né? E também tem um protagonismo de estar junto com o interno, tem todo um processo de educação do R2 nesse estágio também. E lembrando que a gente tem muito mais estágio do que isso, e está tudo descrito no nosso site, que vai estar aqui na descrição do endereço. E uma coisa que todo mundo quer saber, o número de plantões, como que acontecem. Os plantões, eles acontecem dentro dos estágios e não passa da carga horária de 60 horas semanais, né? Com direito a pós-plantão, a gente é bem rigoroso nisso, em montar as escalas e cumprir essa determinação. E além disso, Ingrid, o que a gente tem de atividade longitudinal e atividade recorrente no nosso programa dos 2 anos e também do ano adicional? Beleza, Fê. A gente tem o ACMG, que é o nosso ambulatório de clínica médica, ele ocorre longitudinal. São os casos complexos que o paciente precisa de um clínico para centralizar o cuidado e cada residente tem a sua agenda, né? Então, toda semana o residente tem uma tarde separada para esses atendimentos e que ocorrem aí ao longo desses 3 anos. 2 anos, né, se o residente for ficar aqui só 2 anos com a gente, e o 3º ano se ele permanecer. Lembrando que, acho que a gente não comentou, né? Mas o 3º ano, ano adicional, ele não é uma continuação no sentido do processo seletivo. Precisa prestar uma nova prova, assim como qualquer outra especialidade, né? Então, faz 2 anos de clínica médica, depois presta novamente uma prova, como se fosse prestar para cardiologia, pneumologia, presta para o ano adicional, e aí sim está no 3º ano de clínica médica.
E além, né, desse ACMG, que é esse ambulatório que ocorre durante todo o ano, a gente tem as aulas de terça-feira, que fazem parte do nosso programa didático. E são as aulas que estão aqui no canal, né? Toda terça-feira a gente faz essas postagens, vocês podem acompanhar aqui também. E a gente tem a reunião anátomo-clínica, que é uma reunião que a gente conta sobre alguns casos, né? Os casos mais complexos, interessantes do nosso tanto ambulatório quanto da enfermaria. É uma reunião que a gente não deixa disponível, até por conta do sigilo do paciente, mas que ocorre mensalmente aqui no nosso departamento. E ainda, um grande diferencial da nossa residência é o programa de medicina baseada em evidência. Ele ocorre em todos os 3 anos. No R1, a gente tem o maior destaque, principalmente nesse estágio, do AGD, contando um pouquinho mais sobre método, como ler um artigo científico, como aplicar essa pesquisa. No R2, focado uma frequência muito maior e focado tanto em aplicar a pergunta clínica a encontrar a pesquisa e interpretá-la de forma correta. E no R3 a gente também retoma um pouquinho disso, fala também de método e aplicação da pesquisa, até porque no R3 a gente tem a produção de um trabalho de conclusão de residência, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Legal. Então, Fê, acho que a gente deu uma visão geral aí da longitudinalidade do nosso programa, mas conta um pouquinho do ano adicional, o que ele tem? Legal. O R3 ele vai servir como um role model para os outros residentes. Ele vai assumir um papel de maior liderança nos estágios. Então ele vai discutir caso com os R1s, algo que os residentes sempre entendem como algo muito desafiador, só que muito engrandecedor também. Há uma proposta de condução das visitas no estágio dos hospitalistas e possui enfoque para cuidados paliativos em que se roda 2 meses. No paliativos HC, de cuidados de paciente não oncológico, e uma novidade desse ano é o Hospice do Instituto Perdizes, em que há um cuidado de pacientes oncológicos e não oncológicos. E a ideia é um destaque fundamental para a longitudinalidade do cuidado. Não há plantões noturnos e muito poucos fins de semana. A ideia é que o R3 sirva como um fio condutor no cuidado do paciente. O que mais que tem no R3? Me conta aí. Bom, no R3 a gente também tem um programa exclusivo para esse ano, que ocorre às sextas-feiras de manhã. Lá a gente discute 4 principais temas. A gente discute medicina baseada em evidência, educação médica, gestão e raciocínio clínico. Então todos esses encontros que ocorrem o ano inteiro, formando mesmo os R3 nesses 4 principais aspectos. E como eu já tinha comentado, temos o trabalho de conclusão de residência, né? Que não é um trabalho como um relato de caso ou uma revisão da literatura, são pesquisas mesmo que têm impacto nacional, linhas de pesquisa aqui do departamento, né? E o R3 ele sai com esse diferencial, essa formação, né? Num início de começar uma pesquisa clínica, entender todos os pormenores, desde o desenho até a análise e condução aí mais pra frente. Então esse é o nosso grande diferencial do R3 também, né, Fê? Legal, maravilha. Foi um prazer explicar pelo menos um pouquinho do nosso programa, como ele funciona. Esperamos vocês aqui no HC conosco. E por favor, não deixem de nos seguir aqui no canal do YouTube e lá no Instagram. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.